quando a pessoa fala assim, nem Jesus agradou a todos. O que essa pessoa desconhece? Desconhece alguns fatos da realidade. Qual a realidade? Quem mandou prender Jesus? Quem prendeu Jesus? Quem prendeu Jesus foram os soldados romanos. Soldados romanos que obedeciam ordens dos generais romanos, que comandavam várias e várias hordas, vários e vários grupos, né, divisões dos soldados. E todos esses generais romanos recebiam ordem de quem? De Pilatos, na região onde Jesus nasceu, viveu e morreu. Porque cada região do império tinha outras pessoas que tinham poder similar ao poder do Pilatos. E Pilatos falou: lava-me as mãos, o povo que fale e decida. Né, se querem soltar o assassino Barrabás ou querem soltar Jesus Cristo, que é um cidadão romano livre contra o império e contra o imperador. Jesus não tem nenhum pecado, nenhum crime. Ou seja, Pilatos disse que Jesus era um cidadão romano livre. Que para o imperador, que era a autoridade máxima durante o império, estava de boa. Que por ele, Pilatos, como general, como representante do imperador ali naquela região, como um rei que governava aquela região em nome do imperador, Jesus estava de boa também. Para ele, Jesus seria o cara livre. Ele até tentou induzir, né? Então, falou de uma forma tendenciosa, né? O povo que fale, a voz do povo que decida se querem soltar esse homem livre ou querem soltar o assassino, que todo mundo sabe que é assassino. Aí vem essa divisão do povo. Né? Por que o povo, alguns escolheram condenar Jesus, outros escolheram tentaram votar para soltar o Barrabás, mas perderam pela maioria, né? Que a democracia, quem manda na democracia é a maioria. Pelo menos em teoria, né? Porque aqui no Brasil a gente não tá vendo essa teoria ser aplicada. Mas, enfim. Já parou para pensar quem tinha poder, quem tinha influência para forçar o Pilatos, para influenciar o Pilatos a mandar os soldados deles atrás de um criminoso, de um suposto criminoso. Suposto criminoso esse que Pilatos conversou com ele quando ele foi preso e disse que estava de boa. E disse que era um cidadão romano livre. Então quem acusava Jesus de ser um criminoso? Que homens eram esses? Eles representavam qual instituição? Eles representavam uma instituição que usava a cruz como instrumento de tortura, para servir de símbolo, de mártir. Porque os corpos ficavam das pessoas, dos criminosos, que desobedeciam os homens dessa instituição, que questionavam os homens dessa instituição, os criminosos que eram acusados pelos homens dessa instituição, os corpos deles ficavam apodrecendo na cruz durante dias, semanas, meses. E aí passavam as famílias assim nas entradas da cidade, nas praças das cidades, viam aqueles corpos na cruz, e os pais falavam para o filho: olha filho, segue o exemplo, não age igual aquele homem que está pregado aí na cruz, aquele criminoso. Porque aquele criminoso que está na cruz, ele está ali porque ele desrespeitou os homens dessa instituição. Ele questionou os homens dessa instituição, ele desobedeceu os homens dessa instituição. E essa instituição mandou prender e matar ele e deixar ele na cruz como exemplo do poder dessa instituição. Qual instituição é essa? Que instituição será que é essa que mandou prender Jesus e matar ele na cruz? Que instituição será que é essa que tinha tanto poder quanto Pilatos naquela época? Os membros, né, os homens dessa instituição, que representavam essa instituição, tinham tanto poder quanto Pilatos. E tanto que fizeram a cabeça do povo através de sermões, conversando o gado, né, manipularam o gado da população, para a população achar que Jesus ali era o criminoso, que deveria ser punido para ficar na cruz ali, para que a alma dele fosse salva, em nome do Deus que eles acreditavam na época. Em nome de Deus, amém. Ele tem que ser morto na cruz para que a sua alma seja purificada. Para que nós, homens de Deus, homens dessa instituição, homens cidadãos de bem, mostremos a Deus que nós estamos punindo os criminosos. Em nome dele estamos punindo os criminosos. É tudo isso que está por trás dessa frase, do que nem Jesus agradou a todos. Não é porque Jesus falava e tinha gente que gostava e gente que não gostava. Tinha o gado que foi manipulado por homens dessa instituição que estavam querendo mais poder que Pilatos, mais poder que o imperador, queriam o poder acima do poder do imperador. Então eles acusaram aquele que falava contra eles.
aquele que não concordava com as histórias deles, aquele que questionava as histórias deles. E esse aquele era Jesus. E anos mais tarde, muito depois do Império Romano, né, esses, essa mesma instituição, obviamente representada por outros homens, mandou prender Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Agora vai ver quais crimes eles cometeram. E anos depois, essa mesma instituição mandou excomungar e prender Allan Kardec, Chico Xavier. Agora vai ver quais crimes eles cometeram. O que eles falavam? O que essa galera fala? Nicolau, Copérnico, Galileu, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus. O que essa galera falava? E pelo que eles falavam, por eles exercerem a liberdade de expressão deles, exercerem os pensamentos deles, os ensinamentos deles, os conhecimentos deles, para eles manterem a palavra deles, as coisas que eles acreditavam, eles foram condenados, foram presos e foram mortos por essa instituição, por membros dessa mesma instituição. E essa mesma instituição, nessa época que condenou Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, essa mesma instituição ainda lançou um novo calendário para apagar todo o símbolo que pertencia a Roma, que mostrava o que era o poder, né? Que o poder estava na mão do imperador de Roma. Só que quando o último imperador de Roma morreu, esse poder foi para a mão dessa instituição, que tirou o imperador, tirou a cor de Roma, tirou o nome de Roma, tirou a bandeira de Roma, tirou o calendário de Roma, para mostrar que essa instituição agora que tinha poder sobre o mundo. Então pôs um novo calendário, novas regras, novas leis. E, inclusive, essas novas leis foram as que condenaram Copérnico, Galileu, Giordano Bruno. Depois condenaram tanto de mulher por bruxaria, ou tanto de gente que estudava física, química, anatomia, astronomia, etc. E tal. Foram todos condenados por bruxaria e tudo mais. Depois Allan Kardec, depois Chico Xavier. Todos condenados por essa instituição. E muita gente usa hoje em dia como base de conceitos morais os ensinamentos dessa instituição. É muito louco o ser humano, não é não? Quando não conhece a história, e ainda usa essas frases, né, prontas, frases de impacto dessa instituição. Se alguém questiona alguma coisa dessa instituição, se alguém questiona alguma história, algum personagem histórico criado por essa instituição. Se alguém questiona qualquer coisa dessa instituição, já está errado, já está perdido, já está desrespeitando, já está ofendendo. Se alguém faz alguma piadinha com algum membro de alguma história dessa instituição, já está perdido, está errado, é desrespeito, é afronta, é vilão, tem que ser combatido, tem que ser preso, é um desgosto para a família, é uma pessoa que não vale nada. Igual não valia nada para essa instituição Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier, Giordano Bruno, Galileu, Copérnico e todos os outros mulheres foram mortas por bruxaria, todos os outros foram mortos por estudar anatomia, química, física, etc e tal. Use o cérebro, não custa nada. A história está aí, é só procurar, é só pesquisar, é só observar, é só buscar coerência, buscar lógica. E como que busca lógica, como que busca coerência, qual que é o resultado de fazer isso? A verdade, só a verdade liberta. Paz para todos, fui.